dandismo literário, aquela graça requintada, irônica e paradoxal, teve como mestre incontrastável Oscar Wilde. No Brasil, o escritor Paulo Barreto, nas 2 primeiras décadas do século XX, foi o mais brilhante autor dessa vereda estética. Sob o pseudônimo de João do Rio, legou-nos vasta obra jornalística e literária. Entre seus contos, O Homem de Cabeça de Papelão é autêntica obra-prima. É emblemática como inventário dos valores burgueses em busca do sucesso financeiro. Aí não está descrita apenas a sociedade carioca da época, desenhada a sua cobiça, seu hedonismo preguiçoso. De fato, aí estão retratados homens de sucesso de ontem, de hoje e de sempre. Todos agindo com religiosa obediência ao que lhes dita a cabeça de papelão, que no fim das contas pode não ter um mecanismo perfeito, mas enche os bolsos. No país que chamavam de Sol, apesar de chover às vezes semanas inteiras, vivia um homem de nome Antenor. Não era príncipe, nem deputado, nem rico, nem jornalista, absolutamente sem importância social. O país do Sol, como era em geral todos os países lendários, era o mais comum, o menos surpreendente em ideias e práticas. Os habitantes afluíam todos para a capital, composta de praças, ruas, jardins e avenidas, e tomavam todos os lugares e todas as possibilidades da vida dos que, por desventura, eram da capital. De modo que estes eram mendigos e parasitas, únicos meios de vida sem concorrência. Isso mesmo com muitas restrições quanto ao parasitismo. Havia milhares de automóveis à disparada pelas artérias, matando gente para matar o tempo. Jornais fatigados, tramways, partidos nacionalistas, ausência de conservadores, a bolsa, o governo, a moda e um aborrecimento integral. E o povo que a habitava julgava-se, além de inteligente, possuidor de imenso bom senso. Bom senso, se não fosse a capital do país do Sol, a cidade seria a capital do bom senso. Precisamente por isso, Antenor, apesar de não ter importância alguma, era exceção mal vista. Esse rapaz agira sempre em desacordo com a norma dos seus concidadãos. Desde menino, a sua respeitável progenitora descobriu-lhe um defeito horrível. Antenor só dizia a verdade. Não a sua verdade, a verdade útil, mas a verdade verdadeira. A digna senhora pensou em tomar providências. Foi impossível. Antenor era diverso no modo de comer, na maneira de vestir, no jeito de andar, na expressão com que se dirigia aos outros. Rapaz, Antenor tornou-se alarmante. Entre outras coisas, Antenor pensava livremente por conta própria. Assim, a família via chegar Antenor como a própria revolução. Os mestres indignavam-se porque ele aprendia ao contrário do que ensinava. Os amigos odiavam. Os transeuntes, vendo-o passar, sorriam. Uma só coisa descobriu a mãe de Antenor para não ser forçada a mandá-lo embora. Antenor, nada do que fazia por mal. Ao contrário, era escandalosamente, incompreensivelmente bom. Aliás, só para ela, para os olhos maternos. Porque quando Antenor resolveu arranjar trabalho para os mendigos e corria a bengala, os parasitas na rua, ficou provado que Antenor era apenas doido furioso. Não só para as vítimas da sua bondade, como para a esclarecida inteligência dos delegados de polícia a quem teve de explicar a sua caridade. Antenor foi trabalhar e teve uma grande dificuldade para trabalhar. Pode-se dizer que a originalidade da sua vida era trabalhar para trabalhar. Acendendo ao pedido da respeitável senhora, que era mãe de Antenor, Antenor passeou a sua má cabeça por várias casas de comércio, várias empresas industriais. Ao cabo de 1 ano, 2 meses, estava na rua. Por que mandavam embora Antenor? Ele não tinha exigências. Era honesto como a água. Trabalhador sincero, verdadeiro, cheio de ideias. Até alegre. Qualidade raríssima no país do Sol. A cerveja e a inveja faziam batalhões de biliosos tristes. Mas companheiros e patrões prevenidos, se a princípio declinavam hostilidades, dentro em pouco não o aturavam. Quando um companheiro não atura o outro, intriga-o. Quando um patrão não atura o empregado, despede-o. É a norma do país do Sol. Com Antenor, depois de despedido, companheiros e patrões, ainda por cima, tomavam-lhe birra. Por quê? É tão difícil saber a verdadeira razão por que um homem não suporta outro homem? Um dos seus ex-companheiros
explicou certa vez. É doido. Tem a mania de fazer mais que os outros, estraga a norma do serviço e acaba não sendo tolerado. Mau companheiro. E depois, com Ares, o patrão do último estabelecimento de que saíra o rapaz respondeu à mãe de Antenor. A perigosa mania de seu filho é pôr em prática as ideias que julga próprias. Prejudicou-lhe, senhor Prachetes? Não, mas podia prejudicar. Sempre altera o bom senso. Depois, mesmo que seu filho fosse águia, quem manda na minha casa sou eu. No País do Sol, o comércio é uma maçonaria. Antenor, com fama de perigoso, insuportável, desobediente, não pôde em breve obter emprego algum. Todas aquelas desditas eram para ele brincadeira. Estava convencido de estar com a razão, de vencer. Mas a razão sua, sem interesse, chocava-se à razão dos outros. Ele via os erros, as hipocrisias, as vaidades e dizia o que via. Ele ia fazer o bem, mas mostrava o que ia fazer. Como tolerar tal miserável? Antenor tentou tudo. Juvenilmente, na cidade, a digníssima sua progenitora desculpava-o ainda. É doido. Mas bom, os parentes, porém, não o cumprimentavam mais. Antenor exercera o comércio, a indústria, o professorado, o proletariado. Em todas as profissões, vira os círculos estreitos das classes. A defesa hostil dos outros homens, o ódio com que o repeliam. Porque ele pensava, sentia, dizia outra coisa diversa. Mas Deus, eu sou honesto, bom, inteligente, incapaz de fazer mal. É da tua má cabeça, meu filho. Qual? A tua cabeça não regula. Quem sabe? Antenor começava a pensar na sua má cabeça. Quando seu coração apaixonou-se, era uma rapariga chamada Maria Antônia, filha da nova lavadeira de sua mãe. Antenor achava perfeitamente justo casar com a Maria Antônia. Todos viram nisso mais uma prova de desarranjo cerebral de Antenor. Apenas, com pasmo geral, a resposta de Maria Antônia foi condicional. Só caso se o senhor tomar juízo. Mas que chama você juízo? Ser como os mais? Então você gosta de mim? E por isso é que só caso depois. Como tomar juízo? Como regular a cabeça? O amor leva aos maiores desatinos. Antenor pensava em arranjar a má cabeça. Estava convencido. Nessas disposições, Antenor caminhava por uma rua no centro da cidade quando seus olhos descobriram a tabuleta de uma relojoaria e outros maquinismos delicados de precisão. Achou graça e entrou. O cavalheiro grave veio servi-lo. Traz algum relógio? Trago a minha cabeça. Desarranjada? Dizem-no, pelo menos. Em todo caso, há tempo desde que nasci. Talvez em previsão na montagem das peças. Não lhe posso dizer nada sem observação de 30 dias e a desmontagem geral. As cabeças, como os relógios, para regular bem, Antenor atalhou. E o senhor fica com a minha cabeça? Se a deixar, pois aqui a tem. Conserte-a. O diabo é que eu não posso andar sem cabeça. Claro, mas enquanto a arranjo, empresto-lhe uma de papelão. Regula. É de papelão, explicou o honesto negociante. Antenor recebeu o número de sua cabeça, enfiou a de papelão e saiu para a rua. 2 meses depois, Antenor tinha uma porção de amigos. Jogava o pôquer com o ministro da Agricultura, ganhava uma pequena fortuna vendendo feijão bichado para os exércitos aliados. A respeitável mãe de Antenor via-o mentir, fazer mal, trapacear e ostentar tudo o que não era. Antenor não pensava. Antenor agia como os outros. Queria ganhar, explorava, adulava, falsificava. Maria Antônia tremia de contentamento vendo Antenor com juízo, mas Antenor, logicamente, desprezou-a, propondo um concubinato que o não desmoralizasse a ele. Outras Marias, ricas, de posição, eram de opinião da primeira Maria. Ele só tinha de escolher. Foi eleito deputado por todos, e especialmente pelo presidente da República, a quem atacou logo, pois para a futura eleição o presidente seria outro. Passaram-se assim anos. Todos os chefes políticos do País do Sol estavam na dificuldade de concordar no nome do novo senador que fosse o expoente da norma do bom senso. O nome de Antenor era cotado. Então, Antenor passeava de automóveis pelas ruas centrais para tomar pulso à opinião, quando seus olhos deram na tabuleta do relojoeiro e lhe veio à memória. Bolas! E eu que esqueci a minha cabeça? Está ali há tempo.
Que acharia o relojoeiro? É capaz de tê-la vendido para o interior? Não posso ficar, todavia, com uma cabeça de papelão? Saltou. Entrou na casa do negociante. Há tempos deixei aqui uma cabeça. Não precisa dizer mais. Espero ansioso e admirado da sua ausência desde que ia desmontar a sua cabeça. Ah, fez Antenor. Tem se dado bem com a de papelão? Assim. As cabeças de papelão não são mais de todo. Fabricações por séries. Vende-se muito. Mas a minha cabeça? Vou buscar. Foi ao interior e trouxe um embrulho com respeitoso cuidado. Consertou-a? Não. Então, desarranjo grande? O homem recuou. Senhor, na minha longa vida profissional, jamais encontrei um aparelho igual. Como perfeição, como acabamento, como precisão. Nenhuma cabeça regulará no mundo melhor do que a sua. É a placa sensível do tempo, das ideias. É o equilíbrio de todas as vibrações. O senhor não tem uma cabeça qualquer. Tem uma cabeça de exposição, uma cabeça de gênio, hors concours. Antenor ia entregar a cabeça de papelão, mas conteve-se. Faça o obséquio de embrulhá-la. Não a coloca? Não. Vossa Excelência faz bem. Quem possui uma cabeça assim, não a usa todos os dias. Fatalmente dá na vista. Mas Antenor era prudente, respeitador da harmonia social. Diga-me cá, mesmo parado em casa, sem corda, numa redoma, talvez prejudique. Qual? Vossa Excelência terá a primeira cabeça. Antenor ficou seco. Pode ser que você, profissionalmente, tenha razão, mas para mim, a verdade é a dos outros, que sempre a julgaram desarranjada. E não regulando bem, cabeças e relógios querem-se conforme o clima e a moral de cada terra. Fique você com ela. Eu continuo com a de papelão. E em vez de viver no país do sol um rapaz chamado Antenor, que não conseguia ser nada, tendo a cabeça mais admirável, um dos elementos mais ilustres do país do sol foi Antenor, que conseguiu tudo com uma cabeça de papelão.